Olá, meus irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje a gente está chegando no nosso 7º encontro, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre o Espírito Santo e a ação dele em nossas vidas. O que Jesus deseja para a nossa vida é o nome desses estudos e como que o Espírito Santo vai estar atuando em nossas vidas. A partir do momento que começamos a caminhar com o Senhor Jesus, o Espírito de Deus vem fazer morada em nossas vidas, nos capacitando e nos transformando. Então veja bem esses estudos aí, a gente vai estar respondendo algumas questões. Mas a ideia primordial desse estudo é você refazê-lo sozinho, pegando aí esse material, indo na sua Bíblia e fazendo passo a passo, né? Indo em cada versículo e conferindo tudo isso que a gente está falando aqui, tá bom? Que Deus abençoe, fique com esse estudo agora, a gente está começando agora os slides, de ação do Espírito Santo em nossas vidas, tá bom? Veja aí o estudo. Estamos agora com esse estudo número 7 aqui pelos slides. Jesus deseja que você deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não deixe de decorar o versículo Efésios capítulo 5, versículo 18. E a gente continua aqui, lendo aqui o nosso estudo, né? Diz assim: o Espírito Santo passou a fazer parte da sua vida no momento em que você aceitou Cristo como Salvador. Você encontrará a confirmação de que o Espírito Santo habita em cada crente nas seguintes passagens bíblicas, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Ele habita convosco, estará sempre em vós. É o que diz João 14, do versículo 16 ao 17. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É o que diz em Efésios 1:13. A partir de agora é necessário que você deixe o Espírito liderar e controlar sua vida. A Bíblia diz para sermos cheios do Espírito Santo, que é o versículo em cima, né? Vos encheis do Espírito Santo, né? Em Efésios 5:18. Isto significa que o Espírito Santo deve preencher todo o seu interior. Então o Espírito Santo começa a mudar a nossa vida, ele preenche. Quando nós começamos a caminhada com o Senhor Jesus, entregamos nossa vida, essa caminhada não é solitária. O Espírito Santo vem habitar em nós. Bem, e agora a gente vai responder essas 7 questões e a partir dela a gente vai ter um pouquinho de entendimento a respeito da ação do Espírito em nossas vidas. Vamos lá. Depois de salvo, quem passou a habitar em você, né? Isso é meio redundante porque eu já respondi, mas é bom ver no versículo. Em Romanos 8:9 diz o seguinte: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas com o Espírito de Deus quer, né? Como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Ou seja, nós pertencemos ao Senhor porque nós temos o Espírito do Senhor Jesus em nossa vida. Tá bom, irmão? Se você tem essa dúvida, uma das marcas de você ter o Espírito Santo é porque você crê no Senhor Jesus, você começou uma caminhada, algo está te levando para a presença de Deus, tá bom? Vamos continuar. Quem Jesus, né, prometeu, o que Jesus prometeu aos crentes, tá? A gente já viu, mas vamos rever isso aqui de novo. João 14, do versículo 16 e o 17 diz o seguinte: eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Olha o versículo 17. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e vive em vocês. Irmãos, a partir desse entendimento, você tem que entender o seguinte, pensar o seguinte: quando você ora, você não fala com algo que está longe de você, mas algo que está em você. O Espírito Santo habita em você. Por isso que não temos que ter muita preocupação com obras do mal, força, porque o que está em você é muito maior do que o que está no mundo. Tá bom? Então confie na presença do Espírito Santo na tua vida. Amém, meu irmão? Vamos continuar aí? Olha só, pergunta 3. Por quanto tempo o Espírito Santo habita em você?
João 14,16 diz: por quanto tempo ele habitará, né, em você? Ele diz assim: eu pedirei ao Pai e ele dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para quanto? Para quanto tempo? Para sempre. O Espírito Santo sempre vai ficar contigo. Ah, o Espírito sai. Não sai. Ele se entristece, como a gente vai ver, mas ele não sai. Porque não depende de você, é uma promessa de Deus. Então confie na presença do Espírito em tua vida. Amém, irmãos? Quem nos dá a certeza da salvação? Como que eu posso ter certeza que eu sou salvo? Né? Um é pelo meu exemplo de vida, meu testemunho, minha convicção, mas mais do que isso é que a palavra fala em Romanos 8,16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para confirmar que somos filhos de Deus. Tu sente dentro de você. Você sente a presença do Espírito na tua vida. Então essa é a grande convicção que nós temos. Nós pertencemos ao Senhor, porque o Espírito habita em mim. Amém? Tu confia nisso? Glória a Deus. Vamos continuar. Pergunta 5. O que Deus deseja para cada crente, segundo Efésios 5,18? Olha o que diz o texto. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Uma vida de oração, tá? Façam tudo isso orando. O que Deus deseja para cada crente é uma vida de oração, né? Uma pessoa sendo guiado pelo Espírito de Deus e ficando atento e não desanimando, tá bom? Deus deseja para cada crente esse ânimo, essa força, essa coragem que vem do seu Espírito. E isso acontece através de uma vida de oração. Amém? Vamos continuar? De que maneira você pode entristecer o Espírito Santo? Em Efésios capítulo 4, irmão, do versículo 30 ao 32, diz o seguinte: não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da promessa de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. E ainda continua, versículo 31. Abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritaria, insultos e maldade. E o versículo 32. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Irmãos, olha só o que diz aqui em Efésios. Vou só citar algumas coisas. A gente tem que abandonar toda amargura, todo ódio, toda raiva. O cristão não tem que andar aos gritos, de gritaria, nem insultando ninguém. Tá bom? E ele continua aqui, pelo contrário, seja bons, atenciosos para com os outros. E acima de tudo, irmão, que a gente possa perdoar. Porque Deus nos perdoou, que a gente aprenda a perdoar o nosso irmão para o nosso bem, tá bom? Em nome de Jesus, peça que o Espírito Santo te capacite nisso. Ah, mas eu não consigo. Não é você que vai conseguir, mas o Espírito que age em você. E quando a gente não perdoa, quando a gente continua com essas ações, essas atitudes, se entristece o Espírito. Ou seja, tu não tem ação de Deus na tua vida. Peça perdão, se esforce para viver uma nova vida. Amém? Pense nisso, volte a esse texto, ore a respeito disso. Olha só o versículo, a pergunta 7. Se o Espírito Santo enche e controla a sua vida, que qualidades ele produzirá em vocês? Em Gálatas, aqui está errado aqui, mas era Gálatas, tá? Ficou Gaitas. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 e 23 diz o seguinte: quando o Espírito enche nossa vida, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Isso é o que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Ele produz amor, ele produz paz, ele produz a paciência. Tu se torna uma pessoa com muito mais tato, mais delicadeza, mais jeito de lidar com as pessoas, bondade e humildade. Quem não tem essas coisas é porque não tem o Espírito agindo em sua vida. Claro, irmãos, não é de uma hora para outra, não é algo assim que você desenvolve isso tudo de um dia para a noite. É um processo de transformação, é um processo de santificação, mas é uma busca.
de viver as qualidades do Espírito, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Continue buscando realmente uma vida transformada por Deus, que assim o mundo verá Cristo em sua vida. Amém? E semana que vem a gente continua o nosso estudo, né? Agora com o número 8 e o último, né? Jesus deseja que você frequente a igreja, né? Depois decore Hebreus 10, do 24 ao 25. Eu não vou citar aqui para que você procure aí e entenda, tá bom? Valeu, meus irmãos, que Deus abençoe tua vida, né? Semana que vem a gente continua no 8º encontro, onde a gente vai estar aprendendo sobre a importância de frequentar a igreja, tá bom? Que Deus abençoe, tenha um bom estudo e continue sempre crescendo na caminhada, na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus te abençoe, fique na paz.